Alô, amigos do canal Olho no Vasco, Maurício Ribeiro para mais um pós-jogo. Ontem o Vasco enfrentou o Ituano em São Januário e empatou por 1-1. Esse resultado não foi o que a torcida esperava, não foi com certeza o que os jogadores esperavam, mas mesmo assim deixou o Vasco na segunda colocação do Campeonato Brasileiro da Série B 2022. Isto porque o Bahia empatou e os resultados, além do Bahia, foram favoráveis para o Vasco da Gama. O Grêmio também empatou, o Bahia empatou, e a surpresa é o Tombense, que ganhou de 1-0, encostando lá, subindo, se eu não me engano, para quinto lugar. Algumas observações do jogo ontem devem servir de reflexão para as próximas partidas para o treinador Maurício Souza. O modus operandi em que ele tenta aplicar no Vasco, já vem para, se eu não me engano, 7 jogos ele à frente do Vasco. Nos últimos 15 pontos disputados, o Vasco fez apenas 5. Se eu não me engano, o aproveitamento dele à frente do Vasco está em torno de 40 e poucos %. É um aproveitamento que, com esses números e essa pontuação, o Vasco não sobe para a Série A. Então me chamou um pouco a atenção, para não dizer bastante, a entrevista dele ontem, pós-jogo, quando perguntado sobre as vaias, o xingamento da torcida e toda aquela forma que ele foi apupado ontem em São Januário. Ele disse que a ele isso não incomoda, ele já veio preparado, mais uma vez foi questionado o fato dele ter vindo do rival, falou que está preparado, não se incomoda com isso e que nada disso vai fazer com que ele mude a forma de pensar e a forma com que ele pensa que o Vasco tem que jogar. Isso me preocupa porque errar é humano, persistir no erro é burrice. E eu acho que qualquer integrante da comissão técnica permanente e qualquer jogador ali consegue perceber que com a estrutura que o Zé Ricardo tinha montado, o Vasco jogava fechadinho, a casinha fechada, como se fala no futebol, fecha a casinha e sai por 1, 2 bolas. A defesa era, se eu não me engano, a segunda ou a terceira menos vazada e havia uma consistência defensiva, principalmente na primeira linha, muito forte. Os zagueiros Quinteiro e Conceição não ficavam expostos, Yuri bem à frente da zaga protegendo, Edmar e Gabriel Dias dando uma ótima consistência, soltando um pouco mais o Nenê, soltando o Andrei, e lá na frente aquela linha de 3 que era o Figueiredo, o Raniel, o Hora Getúlio e o Peck. E os dois extremos, o Figueiredo e o Peck, fazendo esse serrote indo e voltando pelo lado esquerdo e direito para ajudar na marcação. Só que com a entrada do Maurício Souza, o Vasco mudou e mudou para pior por uma seguinte questão. Ele quer o Vasco com mais volume de jogo ofensivo. Ótimo, beleza, todos nós queremos isso. Mas o Vasco não tem qualidade para isso. O que ele faz? Ele empurra a primeira e a segunda, ele empurra o Yuri e o Andrei ontem, em várias vezes na partida, inclusive uma cabeçada do Yuri, que o goleiro defendeu, quase saiu gol. Quando a gente olha, está o Yuri e o Andrei praticamente dentro da área adversária. E um dos laterais ali. O que isso acontece? Uma falta de proteção à zaga. E não era assim que funcionava com o Zé Ricardo. O Zé Ricardo, você tinha o Thiago Rodrigues, o Gabriel Dias, Quinteiro, Conceição, Edmar e o Yuri. O Yuri não passava do meio. Raras as vezes ele passava do meio, mas chegou uma altura que ele ficava naquela proteção, soltava mais o Andrei, o Nenê e os 3 ali na frente. Nesse formato, o que ele está querendo? Que empurrar um pouco mais o meio para dentro do campo adversário, para dentro da área adversária e forçando os laterais a subirem. Ora, veja, isso é óbvio. Se você empurra o seu primeiro e segundo volante para a área adversária e você força os seus laterais subirem, você está esperando uma composição ofensiva melhor para o Vasco. Mas isso não está acontecendo, porque o Gabriel Dias, e antes era o Léo Matos, o Edmar, eles não vão até a linha de fundo. O Léo Matos até foi uma outra bola, mas não chega na linha de fundo, chega na extrema e cruza. O que acontece? Você sobe essas linhas, chega na extrema, cruza, perde uma bola, vem um rebote. Os caras, como aconteceram ontem, os caras vieram de contra-ataque, sempre centralizado, ou às vezes abrindo para uma extrema ou outra, mas vindo pelo meio. E todas as vezes ontem, a gente viu Quinteiro e Conceição no mano a mano e totalmente desprotegido. A gente observava ontem Yuri lá na frente, o Andrei lá na frente, depois entrou Juninho, depois entrou Riquelme, e a gente não vê a composição defensiva. Dessa forma está errado, entrou o Léo Matos, não adianta ele querer fazer com que o Vasco proponha o jogo, e ele está conseguindo fazer com que o melhor setor do Vasco, que era o defensivo, era a primeira linha,
ela passe por mudanças para pior. Era o melhor sistema do Vasco. E agora o Vasco tinha tomado, se eu não me engano, 7 gols, eu acho, no quase o primeiro turno inteiro, e em 2 jogos tomou 4. 4 gols. 3 do Sampaio Corrêa e 1 do Ituano ontem. Por quê? Porque estão subindo os laterais, os meias ali, o primeiro e o segundo, estão adiantando demais e a zaga está ficando desprotegida. É uma zaga consistente, por quê? Era uma zaga consistente porque tinha uma primeira linha muito bem montada e muito bem protegida. E ontem, por várias vezes durante o jogo, a gente viu o time do Ituano, que é rápido, com o Neto Perola pela esquerda, me lembrou o Pimentinha pela direita no jogo anterior contra o Sampaio Corrêa, e ninguém matava aquela jogada. Aí deixava o Quinteiro no mano a mano, a hora o Conceição no mano a mano, e você olhava às vezes o Yuri e o Andrei estavam lá na frente, depois entrou o Juninho, 300 quilos, me parece, o futebol não veio de novo, entrou o Riquelme, a gente esperava alguma coisa, até entrou, também não fez nada. E aí tivemos outras substituições ali, e o que me chamou a atenção, o Vasco só melhorou, e a gente vinha dizendo isso no pré-jogo, ali na Rádio Onda Mix FM, no canal Vasco Connect, onde fizemos os comentários, em que era hora de entrar a jovialidade, a juventude, a velocidade do Ignaldo e do Marlon Gomes. E como é que saiu o gol do Vasco? Uma bola acreditada, o Marlon Gomes normalmente na base ele joga de segundo volante. Ele acreditou numa bola lá pelo lado direito, acionou o Léo Matos que cruzou, foi o córner, ele cruzou e foi aquilo tudo que a gente viu que aconteceu, o falha do goleiro e o gol do Raniel. Mas é muito pouco para o Vasco. E essa juventude, se tem alguma coisa que a gente pode destacar ontem, é a juventude. A entrada do Ignaldo e a entrada do Marlon Gomes. Que são jogadores novos, eles estão em transição, mas deram uma luta diferente ontem. Entregaram uma velocidade que o Vasco precisa. E o menino Gabriel Peck muito mal. O Eric muito mal. O Raniel até correu, tentou uma outra, mas é muito mal o Raniel. Os nossos laterais, sem ritmo de jogo, o Nenê, depois da contusão, não voltou ainda a ser aquele Nenê que a gente gosta, até nas bolas paradas, está fora de ritmo, você vê que não está rendendo o que ele rendia. O Edmar ontem foi um verdadeiro desastre. Aí a torcida vai botar tudo na conta do Edmar, aí você vai ter que botar no Anderson Conceição, no Quinteiro, no Gabriel Dias, por quê? Esta forma que o Maurício Souza está colocando o Vasco para jogar, empurrando os laterais, fazendo com que eles tentem ser agudos, para propor o maior volume de jogo do Vasco. O Vasco teve maior volume de jogo. O volume de jogo chega na extrema e cruza a bola e você deixa a parte defensiva do Vasco à mercê, como foi ontem, de várias e várias bolas, os caras vindo pelo meio, pelo corredor central e os zagueiros do Vasco indo para o combate no mano a mano. Isso está errado. Você ter um volante como é o Yuri, tem que plantar ele dali, ele não tem que sair, com rara exceção. Se ele sair, tem que descer alguém. Os laterais é um serrote, não pode subir os dois ao mesmo tempo. Não tem condição. Sobe o Gabriel Dias, segura o Edmar, que era o Edmar, e depois o Riquelme. Sobe o Riquelme, o Edmar, segura o Gabriel Dias, o Léo Matos, depois entrou. Não pode ser ao mesmo tempo. O Vasco não pode ser desordenado. Então fechamos o primeiro turno com uma pontuação muito boa. Por quê? Porque fizemos o dever de casa, ganhamos em casa e jogamos fechadinho, fechamos a casinha e saímos para aquela famosa uma ou outra bola. Maurício Souza, não está dando certo o que você está querendo, sabe por quê? A gente não tem jogador com qualidade para isso. A gente não tem lateral que vai e volte o tempo todo, a gente não tem extremo esquerdo e direito que consiga fazer como está. Suas opções estão horrorosas. O Eric parece que 400 quilos, o que correu o Eric ontem? O Juninho entrou, o que correu o Juninho ontem? O Peck, pelo amor de Deus, o que esse garoto é irritante. A gente fala isso 500 vezes, é um jogador leve, arisco, até habilidoso, mas ele pega a bola, em vez dele tentar uma jogadinha no fundo, não, o que ele faz? Ele volta para o meio ou volta para trás a bola. Thiago Rodrigues fez uma defesa espetacular, mesmo assim a gente tomou o gol. Então, amigos, não tem nada perdido. Só que a forma que o Maurício Souza colocou o Vasco para jogar desprotegeu a zaga e fez com que o nosso melhor setor seja um setor agora que nos preocupe. Então, seja humilde e entenda, olha, o que eu estou tentando fazer neste momento não está dando, então vou voltar atrás para o jogo contra o Vila Nova. Fecha a casinha, planta o Yuri, solta o Andrei, tá lá o Nenê, abre o olho para o Marlon Gomes e para o Ignaldo. Eu testaria. Não custa nada, põe um garoto para começar jogando. Tem uns dois aí que deram intimidade e velocidade para o jogo. O Vasco não pode ser mais do mesmo. E o Vasco deixou de ser aquele Vasco que fez essa grande pontuação. Então seja humilde, entenda que o que você está tentando propor, neste momento não está funcionando, porque nós não temos jogadores. Fecha a casinha, segura os laterais,
a gente brincava dizendo que era quase intransponível. Gabriel Dias, Edmar, Quinteiro, Conceição e Yuri, ninguém passava por ali. E do meio, porque a gente se montava ali. Agora, a primeira linha, que você tinha Figueiredo, Peck, o Getúlio, o Raniel, eles têm que dar combate ali na frente. Não pode ficar parado, tem que dar combate, tem que apertar a saída, pressionar a saída. A entrada do Alex Teixeira dentro do Vasco vai ser muito positivo. Se vierem outros jogadores, como se especula o Marcinho, que está lá no Japão, se especula o Paulinho, especulação. Se isso acontecer, espetacular, o Vasco vai para outro nível. Agora, já a entrada do Alex Teixeira vai ajudar. Então, é muito claro que do jeito que o Maurício Souza está armando o Vasco, não está funcionando. Não adianta querer espetar os laterais para dar volume de jogo, porque o Vasco não tem qualidade para isso. A única qualidade que a gente tem é do pé, são dos pés do Nenê. Então, volta ao que estava dando certo. A nossa pontuação foi dessa forma. Fechou a casinha atrás, uma linha de 4 com o Yuri, uma linha de 5, o meio de campo atacando, subindo a primeira e segunda linha, e lá na frente eles têm que dar luta, eles têm que pressionar a saída de bola do adversário. Assim, a gente vai voltar a vencer e espero que ele seja humilde para entender que o que ele está propondo nesta forma não está funcionando. Volta o que era, que é o que estava dando certo. Ok, amigos? Próximo jogo do Vasco contra o Vila Nova. E a gente espera que o Vasco volte a ser aquele Vasco que a gente se acostumou num primeiro turno. Grande abraço para vocês, se liguem aí, canal Olho no Vasco, ativem o sininho de notificação, compartilhe geral, se inscreva aí, não custa nada. Saudações vascaínas.